Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza. E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Nas comunidades, tal, já faz uns 20, 30 anos, que é o pentecostalismo. Que é o evangélico. É um tipo de evangélico. É o evangélico pentecostal e o neopentecostal. Tem Qual a diferença entre Me eles? explica aí, vamos lá. Legal. Evangélicos. Evangélicos são basicamente protestantes, tá? Aqui no Brasil, protestante e evangélico é praticamente É sinônimo. mesmo, porque eu sei que a gente aprendeu assim que o americano, ele não é católico, ele é protestante. De maneira geral. Hoje em dia tem Não, sim, bastante sim, mas católico assim, lá, mas É o protestante. legal. A cultura protestante está lá. O evangélico, então, ele é o Ele protestante. veio dos Estados Unidos. O evangélico brasileiro veio dos Estados Unidos. A nossa influência aqui no Brasil evangelical é do evangelicalismo norte-americano. Nos Estados Unidos tem uma diferença entre o que é protestante e o que é evangélico. Aqui no Brasil não tem tanto. As religiões protestantes nos Estados Unidos, elas são as religiões mais antigas. Então, luteranos, presbiterianos, episcopais, esses caras são protestantes. E aí, desses caras, surgem os evangélicos, que eles são mais conservadores. Então vai ter presbiteriano evangélico, ele é um presbiteriano mais conservador Sim. do que aquele presbiteriano Tudo bem, mas histórico. o que eles pedem? O que o evangélico fala? Para eu ser evangélico, não importa se é ramificação Ele ali. vai acreditar que a Bíblia é infalível, então o Que está escrito lá. que está escrito lá é regra, exatamente. A Bíblia como única regra de fé e prática e infalível naquilo que está escrito. Então, pressuposto básico do evangelicalismo é isso. É a Bíblia como única regra de fé e prática e que ela é infalível. Então a existência de Jesus Cristo. Exato. E aí tem um outro degrau, que é historicidade dos fatos históricos relatados na Bíblia. Então, o que acontece? Você tem fatos relatados na Bíblia. Eles aconteceram de verdade? Aí é o ponto. Historicidade desses fatos, para o evangélico, isso daí é muito importante de maneira geral. O que é poético? O que aconteceu de verdade? Você quer diferenciar um evangélico de outro? O primeiro jeito de você ver que tipo de evangélico que o cara é você perguntar para ele: o dia foi criado em 7 dias mesmo ou isso aí não é literal? O mundo não. O dia, olha aí, o mundo. O mundo foi criado em 7 dias mesmo ou isso aí não é literal? Entendi. É uma discussão não tem quente. Alegoria. Exato. Isso é uma discussão quente entre o evangelicalismo por causa desse lance. Que, se a Bíblia é infalível, como que a geologia vai me dizer que a Terra tem milhões de anos? Como que a física vai me dizer, a física, a astronomia vão me dizer que o universo tem bilhões de anos e o texto bíblico está falando de uma criação em 6 dias? Então, esse é um assunto quente dentro do evangelicalismo, que talvez dentro de uma religião protestante dos Estados Unidos, dessa mais históricas, o cara não vai ter muito problema em te dizer: não, cara, esses 6 dias aqui, eles não são literais, isso daqui é metafórico, é alegórico. Inclusive, ele vai dizer: a alegoria, a metáfora diz respeito a esse assunto específico aqui. Tá, entendi. O protestante, então, ele é mais conservador do que o evangélico? Seria O isso? evangélico é mais conservador. Desculpa, o evangélico ele é mais conservador do que o protestante. Agora, o protestante brasileiro, de maneira geral, ele é evangélico também. Entendeu? Entendi. E aí você perguntou, pentecostal, que você vai numa comunidade, tem muito pentecostal. Desculpa te interromper. Eu quero fazer uma timelinezinha para entender aqui. Legal. Pra gente fazer como é que surgiram as religiões e quais são cada um. Vamos primeiro falar da evangélica. Ela é dividida em quantas, a evangélica? 500 mil? Mas essa é a grande dificuldade. Principais. Aí você vai falar o seguinte, protestantes históricos. Aí você está falando de luterano, começou quando? Lá em Lutero, Reforma Protestante, foi o primeiro. Sim. Aí você está falando de presbiteriano, começou lá na Escócia, século XVI. Aí você está falando de anglicanos, quando começou? Século XVI também. Entendi, e por aí vai. Lá atrás. A universal seria o quê? A universal é neopentecostal. Seria o quê? É super recente.
Tá. Tá super pertinho da gente aqui, coisa da década de 80 pra cá. Que é a grande igreja evangélica brasileira? Não, Qual que é? Assembleia de Deus. Que é o quê? A Assembleia de Deus é pentecostal, É ela é pente- mais antiga, Ah, tá. né? Então a pentecostal. Sabe o que acontece, Maurício? Ah, A Universal, a Internacional da Graça, eles têm programa de TV. E aí a gente tem a sensação que é mais nova. que é maior É. e que é mais prevalente e tal. E os prédios, eles são enormes e eles estão sempre cheios. A gente tem a sensação de que eles são gigantescos, eles são grandes. A Universal tem bastante fiel. Mas a Assembleia de Deus, ela chega onde nem o governo chega. Não tem agência do Bradesco, não tem. A prefeitura nunca foi lá, mas tem um predinho da Assembleia de Deus, entendeu? Tem um pastor ali que foi minimamente treinado e ele tá lá instruindo o fiel dele da Assembleia que ele não pode ficar bêbado, que casa de crente tem que ter reboco, não pode ser a coisa jogada às traças. Então a tua casa tem que ser mais organizadinha, mais bonitinha. Cidade do interior. A cidade do interior ou a comunidade mais carente. Então você vai no Capão, você vai no Jardim Ângela, você vai, ou até lugares um pouco mais próximos de São Paulo urbano mesmo, tipo São Mateus e tal, Sapopemba. Por que que ali a reputação da Assembleia de Deus é boa e num ambiente mais próximo como o nosso, como a gente está aqui, tipo Vila Madalena, a reputação da Assembleia de Deus não é tão legal assim? Porque ali, na comunidade, a Assembleia de Deus está suprindo coisas que o Estado não supre. Claro. Então, Total. então Por isso que é muito bolha. S- Às vezes, desculpa te Ah, interromper, por favor. uma turma mais intelectual que fala assim: essa porra da igreja tá fudendo. Eu falei, irmãozinho, beleza. Você não pode ver o pastor que roubou dinheiro e encarar como isso é igreja evangélica no Brasil. E tem, Tem. cara, e tem muito. E esse é um dos problemas. Tem e não é pouco. Porque você manipular pessoas usando aquilo que elas creem, Ou aquilo que elas não conhecem. aquilo que elas não conhecem, aquilo que elas creem muitas vezes sem conhecer, aquilo que é querido para o coração delas, você manipula, é mais fácil. Então tem e tem muito. Só que eu quero insistir num negócio. Se você vai na comunidade, você vai achar pastor ladrão? Cara, até vai, mas geralmente o pastor daquela comunidadezinha ali, daquela assembleia, ele é tão pobre quanto as pessoas que frequentam ali, tá? Ele é tão humilde, tão simples quanto aquelas pessoas que frequentam ali. Às vezes a gente precisa quebrar alguns dos nossos Sabe qual é o meu preconceitos. achismo? Eu tenho um achismo sobre pastor. Eu acho que o pastor, ele tem uma coisa quase como um coaching de quem não sabe o que é coaching. Eu vou explicar. Porque ele chega pro cara, mata meu achismo, ele chega pro cara e fala assim, hã? É o cara que tem grana pra ter um coach. Você acha que a dona Neide, Sabe o que é coach? do Não interior de Pirassununga, sabe o que é coaching? é Faria muito, é muito Limer? parecido se você pega o Pablo Marçal, a forma. Exatamente, É. exatamente. O que ele faz? Ele faz o seguinte: porra, Vitor, você tá bebendo pra cara. Acontece o seguinte: você tá lá, sua mulher tá puta com você. Aí você vem no pastor e fala: Pastor, minha mulher mandou eu vir aqui, mandou eu vir na igreja porque eu quero parar de beber. Aí eu falo: Irmão, me dá aí o seu zap. Quando você sentir vontade de beber, você vai mandar uma mensagem. Aí 3 da manhã ele manda: Pastor, aí ele fala: ó, lê aí o Ezequiel 13, essas porra. Ah. Aí ele vai ler e tal, não sei o quê. No final do mês, final de 2 meses, ele parou de beber, ele parou de trair, ele conseguiu um emprego. Aí ele fala assim: beleza, 10%. Vamos lá. Teu achismo tem fundamento. Eu não sei se ele explica bem a maior parte da realidade. O que eu tô querendo dizer com isso? A realidade ela é cheia, a verdade ou o mundo, ele é cheio de pequenas realidades aqui. Então o que você está descrevendo corresponde a um pedaço da realidade. Então isso que você acabou de descrever acontece. Acontece o tempo todo assim? É um recorte, lógico. É um recorte. É. E o que eu tô querendo dizer é um bom recorte de um pedaço. Sim. É um bom recorte de um pedaço. Primeira coisa, uma parte dos coaches que a gente conhece como coaches bebeu nos pregadores evangélicos. Storytelling total, né? Nos grandes pregadores evangélicos. Tem um cara, chama Billy Graham, ele é um americano, Estados Unidos protestante, evangélico e tudo mais. Ele enchia estádio na década de 60 e 70. Enchia estádio assim, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas para ver o cara falar. Esse cara não vai ser um orador de segunda categoria. Era um baita de um orador. Claro. Né? Tem um famosíssimo, tem um orador famosíssimo que era pastor
talvez não tanto pro lado coach, mas mais pro lado militante, Martin Luther King, reverendo doutor Martin Luther King. Um baita de um orador. Os Estados Unidos paravam para ouvir o Martin Luther King falar. E só foi parado na bala. Então, você tem uma retroalimentação aí. Coach, que não tem nada a ver com religião e tal, muitas vezes bebe em grandes oradores religiosos. E não necessariamente os grandes oradores religiosos são pessoas consideradas, é uma merda. Não. Tem muita gente que fez coisas interessantes Tem. e muita gente que foi filha da puta. Exato. Porque ele tem um poder que é uma arma muito grande, que é a comunicação.